Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 11. João capítulo 11, nós leremos do versículo 17 ao versículo de número 27. Esse é o quinto eu sou de Jesus. Quinto eu sou, a quinta declaração do Senhor Jesus no Evangelho de João. João 11, versículo 17 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Meus irmãos, a morte é o grande limite da existência humana. O homem, ele pode avançar em tecnologia, medicina, educação, riqueza, mas nenhuma dessas coisas resolve o problema fundamental do homem, a morte. E o mundo tenta lidar com a morte de várias formas. Existem alguns que ignoram a morte, vivendo como se a morte não fosse uma realidade próxima, vivendo como se a morte fosse algo que nunca iria acontecer. Essas pessoas simplesmente ignoram ela. Existem outros que romantizam a morte, tentando embelezá-la, suavizando a sua realidade. Estes procuram transformar a morte em algo bonito, algo natural, ou até algo poético. Tal pessoa não morreu, ela virou uma estrela. Outros tentam explicar a morte de maneira filosófica, tentando achar algum tipo de resposta ou consolo em seus próprios pensamentos. Mas no fim, meus irmãos, tudo isso é insuficiente para lidar com a morte. Diante dela, muitos só conseguem oferecer consolo emocional, mas não conseguem oferecer esperança real. Em contrapartida, meus irmãos, o cristianismo, ele entra na história com uma afirmação absolutamente diferente. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta à igreja em Tessalônica, diz que os cristãos não devem se entristecer como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque Jesus, ele não apenas falou sobre a vida, mas ele também enfrentou a morte. Ele lidou com ela e ele declarou que a venceu. E aqui em João capítulo 11, diante de um túmulo real, diante de uma dor real, diante de uma família em luto, Jesus faz uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida.
O texto começa dizendo para nós que Jesus, ele chega a Betânia e Lázaro, o seu amigo, já estava morto, fazia 4 dias. O contexto você conhece muito bem. Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus para dizer-lhe que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Mas é provável que Lázaro tenha morrido logo depois que aquele mensageiro saiu. E o texto diz no versículo de número 6 que quando Jesus recebe a notícia, ele fica ainda 2 dias no lugar em que ele estava. E agora João declara para nós no versículo de número 17, que Jesus ele se dirige a Betânia, e quando ele chega ali, Lázaro já havia sido sepultado 4 dias. Esse detalhe, meus irmãos, ele não é sem importância. Não é à toa que João declara para nós que já fazia 4 dias. Como eu sempre gosto de dizer aqui para os irmãos que têm acompanhado o estudo bíblico, o Espírito Santo não desperdiça fôlego. Então, cada detalhe na Escritura tem a sua relevância e a sua importância. Então, João escreve aqui e relata para nós esse detalhe de 4 dias, porque era um detalhe importante. Entre os judeus do primeiro século havia uma tradição popular, não bíblica, mas popular, muito difundida, de que a alma, ela permanecia próxima ao corpo por até 3 dias após a morte. Durante esse período, então, ainda existia na mentalidade do povo uma pequena expectativa, uma possibilidade remota de retorno à vida. Mas no 4º dia, tudo mudava. No 4º dia, o corpo já começava a entrar em decomposição. No 4º dia, toda a esperança era abandonada. No 4º dia, a morte era considerada definitiva, irreversível. Ou seja, para Marta, para Maria e para todos aqueles que estavam ali consolando elas, não havia mais nenhuma possibilidade. Não havia mais expectativa, não havia mais o que fazer. Lázaro não estava quase morto, Lázaro não estava em uma condição reversível, ele estava completamente morto. 4 dias. E é exatamente nesse cenário que Jesus chega. Não quando ainda havia esperança humana, não quando ainda havia alternativas, mas quando tudo já estava perdido. É justamente nesse cenário que Jesus se apresenta. Porque o que Jesus está prestes a fazer não é melhorar uma situação. Jesus está indo reverter aquilo que é irreversível. Jesus não está indo para restaurar o que estava fraco, doente. Jesus está indo para dar vida a alguém que já está morto há 4 dias. E isso aponta para uma verdade ainda maior. Quando Jesus age, quando Jesus chega, quando Jesus age, não há situação definitiva demais, nem morte profunda demais, nem impossibilidade grande demais, porque Jesus não trabalha dentro das possibilidades humanas. E aqui há uma aplicação para nós, porque muitas vezes nós podemos olhar e acreditar que o quadro ele é irreversível, não há mais expectativa, não há mais possibilidade de mudança. Mas lembre-se, Jesus não trabalha dentro das possibilidades humanas. Jesus, ele reverte aquilo que é irreversível. Jesus,
ele transforma situações que outrora parece ser impossível. O texto prossegue nos dizendo, então, que Jesus, ele chega a Betânia. O texto diz que Betânia ficava cerca de 15 estádios, isso dá mais ou menos 3 quilômetros, para ser mais exato, 2,5 quilômetros. E Jesus, então, ele chega a Betânia, e ali o texto diz que muitos judeus haviam vindo para consolar Marta e Maria a respeito do seu irmão. É provável que a família de Lázaro, Marta e Maria, fosse uma família muito bem reconhecida naquela cidade. Marta, quando soube que vinha Jesus, Marta saiu ao encontro de Jesus, versículo de número 20. Marta saiu ao encontro de Jesus, Maria, porém, ficou sentada em sua casa. E quando Marta chega diante de Jesus, ela lhe diz, olha o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. As palavras de Marta, elas são sinceras, mas revela uma tensão. Ela crê em Jesus, não há dúvida disso, mas a sua fé está cheia de limites. Ela reconhece o poder de Cristo, mas parece que ela está focada no passado. Ela acredita que Jesus poderia ter evitado a morte, mas parece não acreditar que ele possa revertê-la agora. E quando Jesus diz assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar, ela responde: eu sei, mas isso acontecerá no último dia. Ou seja, Marta, ela empurra a esperança para um futuro, mas parece não conseguir enxergar o poder de Deus no presente. E essa é a tensão do texto. E essa é a tensão muitas vezes em nossa vida. Uma fé que crê, mas uma fé que muitas vezes limita o Senhor Jesus. Marta não é incrédula, ela é crente. Mas perceba, ela limita, ou parece limitar Jesus aqui de pelo menos 3 formas. Ela limita no que diz respeito ao tempo, porque ela diz: se o Senhor estivesse aqui. Ela crê que Jesus poderia ter feito algo antes, mas agora parece ser tarde demais. É uma fé que olha para trás e lamenta. Você já parou para pensar quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós dizemos: se Deus tivesse feito, se Deus tivesse agido, se aquilo não tivesse acontecido. E muitas vezes nós nos esquecemos que toda a nossa vida, ela é guiada pela providência de Deus. Se você olhar o versículo de número 6 de João 11, o texto diz: ora, versículo 5, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus os amava. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A tradução mais literal aqui do quando seria portanto. Então a ideia seria mais ou menos a seguinte: Jesus amava Marta, Jesus amava sua irmã Maria, Jesus amava Lázaro, e é por isso que quando Jesus sabe da notícia, ele fica ainda 2 dias. É porque ele ama Marta, Maria e Lázaro que ele permanece 2 dias. Então Jesus não estava atrasado. Jesus não quis chegar antes. Não sabemos o porquê. Mas o texto é: ele amava, e é por isso que ele permanece 2 dias. Isso é, meus irmãos, a divina providência de Deus.
Nós não podemos olhar para trás e lamentar e dizer assim: ah, se Deus tivesse agido antes, ah, se tal coisa não tivesse acontecido. Meus irmãos, a nossa vida, ela é guiada pela providência de Deus. Deus dirige cada passo da nossa vida. Deus dirige cada momento da nossa vida. Por isso não há atrasos na agenda de Deus. Deus não age de maneira tardia, Deus não age de maneira atrasada, Deus sempre age no tempo certo, no momento certo e na hora certa. E muitas vezes o seu tempo não é o nosso tempo. Muitas vezes a sua hora não é a nossa hora. O que nos resta não é lamentar, ah, tal coisa podia ter acontecido antes, mas é louvar e saber que a nossa vida ela é dirigida pelo Senhor. Marta limita Jesus com respeito ao tempo, mas também ao espaço. Se estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui em Betânia, ela associa o poder de Jesus a um lugar físico, como se o poder de Cristo estivesse condicionado à proximidade. Mas perceba que no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial à distância. Um oficial chega diante de Jesus pedindo para que Jesus o socorra, e Jesus diz assim: vai. E aquele homem confia na palavra do Senhor, e quando ele chega ali, ele fica sabendo que exatamente na hora em que Jesus disse aquelas palavras, o seu filho foi curado. O poder de Jesus não está limitado ao espaço. Muitas vezes, nós agimos como Marta, e pensamos de forma limitada, muitas vezes nos esquecendo da presença do Senhor em todo o tempo conosco. O Senhor está conosco. Às vezes achamos ou agimos como se Deus estivesse mais presente em certos momentos, porque nós vemos a providência de Deus. Então, quando nós enxergamos Deus agindo, Deus curando, Deus transformando, é muito fácil nós olharmos e falarmos: Deus está presente. Mas muitas vezes, quando nós não obtemos resposta, quando nós não vemos o Senhor agindo e curando, nós nos perguntamos: onde está Deus? E meus irmãos, a resposta é: Deus está no mesmo lugar, conosco, ao nosso lado. Marta limita o Senhor com respeito ao tempo, ao espaço e também na expectativa. Quando Jesus declara que Lázaro ressuscitará, no versículo de número 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Marta declara: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Marta, ela crê na doutrina correta. Marta, ela crê na ressurreição do corpo, mas ela esvazia a aplicação para o presente, meus irmãos, e isso é muito comum. Muito comum. Com respeito a inúmeras coisas. Nós temos a promessa de Deus nas Escrituras, e quantas vezes nós jogamos essa promessa lá para o futuro, achando que essas promessas não impactam o nosso presente, não mudam a nossa realidade hoje, não exercem impacto sobre nós. E parece ser essa a situação aqui de Marta. Ela crê na ressurreição do corpo, mas parece que essa doutrina não gera um viver diferente nela. Parece que essa doutrina não gera nela algum tipo de confiança ou esperança. E muitas vezes nós achamos que as verdades que nós cremos, as doutrinas, elas são apenas para as nossas mentes, para o nosso intelecto, e falam de coisas teóricas, mas todas elas têm aplicação prática na nossa vida. Todas as doutrinas, elas mudam a forma como nós vivemos. Na última quinta-feira nós estudamos
Isaías 11:9, onde há uma promessa de Deus, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nós vemos que muitas pessoas olham para essa promessa e dizem assim: não, isso se refere a novos céus e nova terra, isso nunca vai acontecer nos nossos dias, isso nunca vai acontecer no mundo que nós vivemos, isso está falando da eternidade, e jogam essa profecia ou essa promessa lá para a eternidade. Isso vai acontecer no último dia. Mas essa promessa não se refere ao último dia. Essa promessa se refere à era do Evangelho. A glória do Senhor inundará o nosso mundo como as águas cobrem o mar. E essa verdade muda a forma como nós vivemos. Porque nós não devemos viver na expectativa de que tudo acabará em caos, de que tudo terminará em fogo e enxofre. Mas deve haver em nós a expectativa de que quando Cristo vier, Ele virá para um mundo transformado pelo seu Evangelho. Isso muda a forma como nós vivemos. Isso muda a forma como nós adoramos. Porque a doutrina, ela impacta. Jesus responde. Se nós vemos por um lado a fé que crê, mas limita, nós vemos a resposta de Jesus no versículo de número 25. Jesus responde com uma das maiores declarações da Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui está o centro do texto. Jesus não está apontando apenas para um evento futuro, mas Ele está apontando para si mesmo. Ele não está apenas apontando para a ressurreição no último dia, mas Ele está apontando para si mesmo. Para Marta, a ressurreição era distante, era algo teórico, apenas futuro. Mas Jesus diz: onde eu estou, a vida está presente, porque eu sou, não é eu serei, eu sou a ressurreição e a vida. A esperança cristã não começa depois da morte, ela começa no nosso encontro com Cristo. E aí nós vemos então a promessa do Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui há um jogo de palavras no versículo 25 e 26, o restante do 25 e 26. Primeiro, Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Do que é que Jesus está falando? Nessa primeira afirmação, Jesus está falando da morte física. Jesus está falando da morte física. Aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, ainda que morra fisicamente, viverá, ressuscitará. O cristão, ele morre, mas não é derrotado. A morte, para aqueles que creem, não é o fim. A morte é uma partida. A morte é uma transição. Uma vez que a ressurreição está garantida, os cristãos podem se alegrar mesmo diante da morte. É por isso que você for em um velório de um cristão e você vai no velório de um não cristão, você percebe imediatamente a diferença. Como é que num velório de um cristão nós cantamos? Como é que num velório de um cristão há cânticos, há louvores entoados ao Senhor? Porque nós não somos como os demais que não têm esperança. E é por isso que o cristão pode se alegrar mesmo diante da morte. Veja 1 Coríntios 15, o apóstolo diz o seguinte, falando da ressurreição: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo mortal se revista da incorruptibilidade. O corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo olha para a morte e ele zomba dela, ele ri dela, e ele diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a linguagem de guerra. A morte parecia invencível, a morte parecia o destino final, a morte parecia absoluta, mas em Cristo a morte foi vencida. E é por isso que o cristão, ele pode encarar a morte e não mais temê-la. O cristão pode enfrentar a morte e não sentir medo da morte, porque a sua vida está guardada, a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, o cristão pode viver com coragem, ele pode enfrentar o luto com esperança, ele pode caminhar com firmeza neste mundo, porque a morte não é o fim da sua história, é apenas o começo da plenitude de vida. É por isso que nós não devemos lamentar como os demais, que não têm esperança. Isso não quer dizer que nós não devemos chorar. Isso não quer dizer que nós não podemos sentir saudades. Mas nós choramos não como quem não tem esperança, porque nós temos uma viva esperança. Então Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Mas no versículo 26, Jesus fala de uma segunda espécie de vida. E é aqui que há o jogo de palavras. Porque Jesus diz: e todo que vive, e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui Jesus está falando de algo profundo. Você não começa a viver depois da morte, você começa a viver quando você crê. Jesus está falando aqui da vida espiritual. No primeiro momento ele fala da morte física e da ressurreição física. Agora Jesus fala da vida espiritual, e ele diz: aquele que vive e aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Antes de crer, meus irmãos, o homem está espiritualmente morto. O homem está separado de Deus, sem vida verdadeira, mas aqueles que creem foram vivificados, receberam vida eterna, entraram em uma nova realidade de vida. E essa vida não pode ser interrompida, ela não pode ser perdida, ela não pode ser destruída, porque essa é a vida eterna. O texto que nós lemos, você lembra, na liturgia, Efésios capítulo 2, Paulo diz o seguinte: que ele nos ressuscitou. É dessa ressurreição que Jesus está falando. Aqueles que ressuscitaram e creem em mim não morrerão eternamente. Isso é, aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem em mim, eles nunca sofrerão o dano da segunda morte. Eles nunca se perderão, porque eles receberam uma vida eterna. Depois de toda essa revelação, Jesus então faz uma pergunta. Jesus diz assim para Marta: crês isto? Jesus não pergunta: Marta, você se sente melhor?
Marta, você foi consolada, porque sentimentos mudam, mas a fé permanece. Jesus pergunta: você crê nisso? A pergunta de Jesus não é genérica. Você crê em Deus? A pergunta de Jesus é: você crê naquilo que eu acabei de dizer? Você crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê, Marta, que aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, irá ressurgir? Você crê, Marta, que eu dou vida, e aqueles para os quais eu dou vida jamais perecerão, porque nunca morrerão eternamente? Você crê nisso? Marta responde. É uma pergunta pessoal. E Marta responde: sim, Senhor, eu creio. Jesus se dirige a nós essa noite com a mesma pergunta: você crê nisso? Você crê nessas verdades? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Eu quero fazer algumas perguntas a você e algumas aplicações. A primeira é que nós não podemos limitar Jesus. Nós não devemos viver uma vida restrita. Cristo não está preso, seja ao passado, a um lugar ou a circunstâncias. Ele é o Senhor da vida agora. Se Cristo é o Senhor da vida, por que o limitamos? Se Cristo é o Senhor da vida, por que agimos como se Ele estivesse preso ao passado, se Ele tivesse feito isso? Porque agimos como se Ele estivesse condicionado às circunstâncias. Se a situação fosse diferente, talvez teria jeito. Eu me dirijo a você nessa noite, meu irmão. Você realmente crê que Ele age agora? Ou você apenas crê nisso na teoria? Se Ele é a ressurreição e a vida, tem alguma coisa que você tem tratado como impossível? Não limite. Talvez você ore por um filho, talvez você clame por um cônjuge, talvez você clame por um parente, talvez você clame pelos seus pais, eu não sei. E você diz assim: muito difícil. Parece que já passou de 4 dias, não há mais esperança. Não limite. Ele é aquele que tem o poder da vida. E Ele dá vida àqueles que estão mortos. Segunda aplicação: traga as verdades da palavra para o presente. Não viva uma fé apenas futura. A ressurreição não é só um dia, ela começou em você. Você foi ressuscitado com Cristo. Então você deve viver uma novidade de vida. Você tem vivido como alguém que foi ressuscitado com Cristo? Ou você ainda carrega a mentalidade de morte, desânimo, medo, apatia espiritual? A verdade do Evangelho tem moldado a forma como você vive? Você foi ressuscitado com Cristo. Você foi colocado nas regiões celestiais em Cristo. Você recebeu vida. É nesse local que você se encontra. Você deve viver a sua vida debaixo dessa nova realidade. Você não está preso mais à sua vida passada. Você não está preso mais no túmulo. Você não está preso mais aos pecados. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criação. Você foi ressuscitado, você recebeu vida. E é por isso que essa verdade precisa moldar você. Você é uma nova criação. Você é uma nova criatura. Viva como tal. Nós não olhamos apenas, meus irmãos, para a expectativa futura. É por isso que Jesus nos ensinou a orar de que forma? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Nós precisamos trazer o céu para a realidade aqui. Você precisa viver essa nova realidade. Você é alguém que foi ressuscitado em Cristo, com Cristo.
Você é uma nova criação, você é uma nova criatura. Abandone as velhas práticas, abandone os velhos pecados, abandone a velha vida. Você é uma nova criação. Por fim, talvez há pessoas aqui que ainda não veio a Cristo. E a minha pergunta a você é: até quando permanecerá espiritualmente morto? Até quando tentará melhorar uma vida que precisa de ressurreição? Aqueles que estão sem Cristo não precisam ajustar algumas coisas na vida. Aqueles que estão sem Cristo necessitam de uma ressurreição. Cristo não oferece apenas uma ajuda. Cristo oferece uma nova vida. Uma vida completa. Você já deve ter visto aquela ilustração, e ela é mentirosa. Que o pecador é alguém que está no mar, afogando e batendo os braços. E está lá se debatendo, e aí Jesus é aquele que joga o bote, salva vidas. E o pecador que está se debatendo ali naquelas águas profundas, ela agarra aquele bote e ela é salva. Essa não é a linguagem bíblica. A linguagem bíblica é que o homem está morto. Ele está lá no fundo do mar, afogado, sem possibilidade nenhuma de crer e nem de receber vida. Mas Jesus é aquele que tem um amor, como diz Paulo, profundo. A profundidade do amor de Cristo. E ele desce então às águas profundas. Ele tira de lá aquele pecador. Ele o ressuscita e dá vida, para que ele possa então crer e ouvir a verdade do Evangelho. Ele é a ressurreição e a vida. Se você não creu em Cristo, deixa eu lhe dizer, você não precisa apenas de uma mudança. Você precisa de vida. E somente Jesus pode dar vida. Eu concluo, diante da morte, diante do impossível, diante do túmulo, Jesus não oferece explicações. Jesus oferece a si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele olha para nós e pergunta: cremos nisso? Crês tu isso? Porque quem crê já venceu a morte. Quem crê já entrou na vida. Quem crê jamais será destruído. Cristo não apenas garante o seu futuro, mas Ele é aquele que transforma o presente, porque Ele é a própria vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Louvado seja o seu nome.